Ele é empresário, economista e é presidente do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de São José e região. Também administra os negócios da família, um dos principais e tradicionais restaurantes aqui da cidade. Quem me recebe hoje é Antônio Ferreira, o Júnior dos Senhores. Júnior, obrigada, viu, por me receber. Prazer ter vocês aqui. Conversando com o Júnior, para você que administra esse restaurante tão tradicional aqui na cidade, deve ter muita história para contar, hein? Bastante, viu? Imagina, 55 anos, né? O que é que não... Quanta coisa aconteceu aqui. Júnior. Quanta gente visitou, né? Nos visitou aqui, de artistas, enfim, jogadores e tudo. Muitos clientes viraram amigos, amigos viraram clientes. Tem história de cliente para contar? Tem, olha, tem, assim, clientes... Tem um senhor de Jacareí, o seu Zé. Ele vinha com a família todos os domingos, ele já faleceu. E aí tinha domingo que ele vinha, almoçava com a família e antes de ir embora falava assim, olha, domingo que vem eu não posso vir porque é aniversário da minha filha, a gente vai fazer um churrasco. Aí você fala assim, não, ele está justificando que não vem domingo que vem, quer dizer, não, é um cliente muito fiel, quer dizer, e virou amigo da gente, evidentemente, né? Amigo do meu pai, que já faleceu também. E ficou amigo, ele faleceu e aí depois a família dispersou e acabou não vindo mais, bem esporadicamente. Hoje você toca o restaurante junto com o seu irmão, né? Sim. Vocês se dão bem dentro e fora do restaurante? Sim, sempre tem uma coisa e outra, mas a gente tem se dado bem sim. Meu irmão Pedro, né? E a gente toca junto aqui o restaurante. Sua família veio para cá. Vocês já eram desse ramo de restaurante? Como que tudo começou, Júnior? Na verdade, a minha família mudou para cá em 1967 e meu pai trabalhava com venda de óleo. Na época não era óleo de soja, era óleo de amendoim. E ele veio trabalhar nessa região, em 67. Em 75, ele foi convencido por um amigo dono de um hotel a comprar o restaurante Vila Velha, que o restaurante estava numa situação, enfim, né, não muito legal, e ele foi convencido. Então, ele e o meu tio, irmão da minha mãe, eles se juntaram numa sociedade, em 75, abril de 75, compraram o restaurante. E ele, com a sua capacidade, é muito extrovertido, brincalhão, um gozador São Paulino, ele ia de mesa em mesa e foi conquistando o público. E levou o restaurante a chegar onde chegou. Ele é uma pessoa que, por onde passou, deixou um rastro de alegria e muitos amigos que ele conquistou. Quem conheceu lembra muito dele, das brincadeiras, das conversas, das piadas que ele fazia. Não levava quase nada a sério, tudo se transformava em brincadeira e gozação. Esse era o Toninho. O nome continuou o mesmo, a tradição, porque assim, vocês mantiveram mais ou menos a mesma estrutura desde aquela época, né? Sim, foi uma opção da gente manter. Imagina assim, numa cidade tecnológica, um casarão de estilo colonial, com um cardápio conhecido como cardápio retrô. O que é o cardápio retrô? Cardápio retrô é o filé à francesa, o filé chateaubriand, enfim, todos os pratos que eram servidos já na década de 60, 70. A gente manteve, porque de repente virou um diferencial, né? Quer dizer, a gente continua fazendo filé francesa, quase ninguém mais faz. Então, as pessoas que gostam desse tipo de comida tradicional frequentam o Vila Velha. Vocês mantêm o menu que é servido, vocês mantêm no cardápio, Sim, né? a base a gente mantém já, desde que meu pai e meu tio compraram em 75. A gente introduziu algumas alterações, um bacalhau, um peixe com frutas, enfim, para dar uma modernizada também no que a gente serve, né? E atender o público mais jovem, enfim. Enfim, então, na verdade é olhar o mercado e tentar continuar no mercado, que é difícil porque a concorrência é muito alta, existem várias dificuldades, mas a gente, no final, a gente percebe o seguinte: são 55 anos de existência, é o restaurante mais antigo de São José dos Campos. Acertamos mais que erramos.
já é uma grande coisa. Eu vou contar uma coisa para você e vou contar uma coisa para você também aí em casa. Eu passo aqui em frente ao Vila Velha, em frente ao restaurante, e assim, a gente morava na Vila São Bento quando eu era criança. Minha avó sempre morou na Vila Maria. Meu pai fazia esse caminho pela João Guilhermino. Eu passava ali, eu quero parar nesse lugar, eu quero parar nessa parede branca e azul, eu quero parar nessa parede branca e azul. E eu percebo muitas famílias que vêm aqui, que trazem os filhos desde pequenos e depois eles casam, eles saem da cidade e eles retornam para vir aqui. Você consegue perceber? Tem essas pessoas que vêm, procura meu pai vir aqui, minha avó vir aqui. Direto a gente recebe essas pessoas assim, vem 3 gerações, vem o pai, o avô, o filho e o neto. Quer dizer, aí chega aqui e fala assim pra gente, pô, eu trazia meu filho na cestinha, né? E agora ele casou, tem um filho, e o filho vem aqui também. Então, assim, vem, assim, bem normal. Não é normal, mas é comum as pessoas virem aqui. Ó, meu noivado foi aqui, o meu, sabe, lá em 1970, quer dizer, sabe? É muito, pra gente, é muito gratificante, quer dizer, a gente serviu, né, as pessoas vinham aqui já, nós continuamos aqui batalhando com toda a dificuldade que todos têm, né? Não só a gente, como todos têm. A gente continua aqui, continua sobrevivendo, atendendo as pessoas. O típico que você falou de noivado, é o típico de restaurante que a pessoa vem para comemorar alguma data festiva. Eu vou almoçar Dia das Mães, Dia dos Pais, festa de casamento, alguma coisa. É assim? Sim, Dia das Mães é o dia mais movimentado do ano. Do ano é o Dia das Mães, segundo o Dia dos Pais. Então, a gente recebe também muito aniversário de casamento. Então, as pessoas vêm aqui, frequentam também, gostam daqui para esse tipo de comemoração. O Júnior falou no comecinho da entrevista que o restaurante recebeu muitos famosos, mas sobre isso a gente vai falar mais um pouquinho no próximo bloco. Fica aí e daqui a pouquinho a gente volta. De volta com entrevistas e agora a gente está num outro cenário aqui dentro do restaurante. Júnior, esse quadro de azulejo, essa parede aqui, é da época? É original, desde 1968 ela está aqui e pelo formato, né, o desenho, a gente vê que é português, é origem portuguesa. Você não está aqui desde 1968, até porque o Júnior saiu daqui da cidade para estudar e voltou. Sim. Quando você saiu, você pensou, queria ter outros sonhos ou falou assim, não, vou voltar para administrar o negócio do meu pai? Não, na verdade eu saí para estudar, fiz economia, né, virei economista, trabalhei na Embraer como economista, depois no Clube de Investimento, eu trabalhei 20 anos como economista, na verdade. Mas eu, quando saí para estudar, eu realmente pensava em fazer uma outra coisa. E aí voltei, trabalhei na Embraer e acabei voltando para o negócio da família, que é um imã que vai te atraindo. Eu acho que está no sangue, não tem como, né? Por mais que você tenta sair, mas acabou. O que o Júnior lá da faculdade diria para o Júnior de hoje? Olha, fica difícil porque eu poderia ter continuado a minha carreira de economista, eu precisaria mudar para São Paulo, que na época não tinha tanta coisa aqui em São José. E aí eu fiz a opção de não morar em São Paulo. Então, eu diria o seguinte, é isso que você tem, amigão, vá fundo no que você tem. E não é fácil administrar um negócio da família, né? Não é fácil. Empresa pequena, como eu tinha uma experiência de empresa grande e de empresa pequena. Empresa pequena, você precisa saber tudo da empresa. Empresa grande, você sabe de um pedaço, você trabalha num pedaço. Empresa pequena, você precisa saber de contas a pagar, a parte, enfim, de manutenção, você tem que saber de tudo, entendeu? Então é muito diferente, muito mais abrangente, mas é desafiador também. No bloco anterior, eu perguntei, falei assim, muita gente famosa deve ter passado por aqui, né? E eu soube de algumas personalidades, inclusive uma chamou muita atenção, principalmente na cozinha, que foi o Sidney Magal, não foi isso? Sim, olha, o Sidney Magal, ele chegou, foi super atencioso, o pessoal da cozinha veio falar com ele abraçou, beijou todo mundo, foi super simpático com todo mundo. Milton Nascimento também esteve aqui,
a Patrícia Pilar. Mas o Milton Nascimento foi mais tímido, né? O Milton Nascimento é mais tímido. Isso, e também era no começo da carreira dele, e ele chegou de bonezinho, ficou num canto com o pessoal dele, quase não conversou. Quem ia conversar, ele até conversava, mas não era outro perfil, né? E tivemos, assim, muitos políticos, todos os prefeitos e ex-prefeitos de São José dos Campos vieram aqui, prefeitos do Vale, deputado federal, deputado estadual, assim, a gente recebeu bastante, principalmente nas décadas de 70, 80, 90, que, né, não tinha tanta concorrência, tanto restaurante, não vinha tanta... aliás, vinha bastante gente para cá, né? Mas sempre point, né? Foi uma referência para a cidade. Eu perguntei porque, assim, antigamente só existia praticamente esse restaurante, um ou outro, e tinha muitas peças de teatro no Teatro Univap, no Teatro Municipal. O Teatro Municipal aqui de São José recebeu Glória Menezes, Antônio Fagundes, recebeu outros artistas e eles vinham jantar aqui, né? Pelo menos quem vinha para cá nos shows, fazer peça de teatro, vinha jantar aqui. Terminava o show e vinha jantar aqui. Então, eu não vou me lembrar os nomes, foram tantos nomes e a memória do meio não está lá essas coisas, mas foram vários nomes, sim, que passaram por aqui. Você não lembra dos nomes, mas tem algum fato inusitado que você lembra, seja com famoso ou com algum cliente que tenha passado por aqui? O Sidney Magal, você falou que ele foi o boom, né? A gente tem também fatos curiosos e não tão positivos, mas a gente teve essa história interessante. Eu vou contar uma para você. Quero saber. Certa noite, começo da noite, tinha um cara jantando com uma mulher e dali a pouco entrou uma mulher com uma mala na mão, chegou e jogou a mala do lado do cara, falou um monte de coisa pro cara, e assim, ele foi embora. Era a esposa dele, ele estava comendo com uma outra pessoa. Então, assim, esse tipo de história também tem, tá? Também... Cuidado, hein? Muito cuidado. Estou falando lá de 1980, assim, né? Uma outra época. Hoje em dia, evidente, rede social, um fala com o outro, descobre esse tipo de coisa, eu acho muito mais fácil. Mas foram várias histórias, assim, realmente. Várias histórias. De funcionários, os seus funcionários sempre são bem antigos, né? Os garçons são os mesmos, quem cozinha, porque a gente fala da questão do prato, o prato é tradicional, é gostoso, eu vou lá porque eu quero comer tal prato. É sempre a mesma pessoa? Olha, nós temos aqui por política realmente segurar as pessoas que trabalham aqui, que são bons profissionais, ficam com a gente 30 anos, 35. Nós tivemos garçom que se aposentou e continuou aqui, coitado, depois ele teve até conhecido como Guaxupé, era o garçom mais antigo de São José dos Campos. Aí ele chegou e falou, olha, não dá, eu estou cansado. Aí ele, depois de aposentado, ficou aqui uns 4, 5 anos, aí ele parou, pegou Covid e faleceu. Poxa. 3 anos depois. Então, sabe, mas essa é uma história, mas temos várias histórias aqui de outras pessoas que estão há mais de 30 anos com a gente. E para você manter o padrão de qualidade, tem que ter a mesma pessoa ou o mesmo padrão de corte. Então as pessoas tradicionais, antigas, né, já tem esse padrão. O fornecedor tem que ser de boa qualidade, enfim. Você tem que ter uma série de coisas aí para você conseguir manter o padrão, que é o que a gente vem tentando fazer, batalhando nos últimos 55 anos. Júnior, você comentou desse funcionário que você perdeu pela Covid, né, para a Covid. Eu tenho certeza que em casa você deve conhecer pelo menos uma pessoa que faleceu pela Covid. Foi muito triste, uma época muito triste, inclusive para o comércio, né? Porque assim, vocês imaginavam que ia passar por essa avalanche? Como que foi? Então, imagina de uma hora para outra, o seu faturamento cair 70%. E aqui a gente trabalhou, fez tudo para não demitir ninguém. Nós não demitimos. Suamos sangue, fizemos tudo que foi possível, mas não demitimos ninguém. Só que o faturamento reduzido. E foi difícil. A gente realmente foram dias e dias, aliás, noites e noites sem dormir, com certeza. Pois é, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, porque o Júnior também vai falar sobre a participação dele nos Senhores. Ele é presidente do sindicato desde 2016, então tem muita história para contar. Fica aí, que é no próximo bloco.
Último bloco do Entrevistas e o programa passa no piscar de olhos, você viu, né, Júnior? Rapidinho. Falava no bloco anterior que o Júnior está como presidente dos senhores desde 2016, mas eu acho que eu errei essa data, porque você está bem antes dos senhores, né? Na verdade, eu fiquei presidente, né? Me tornei presidente desde 2010. E eu participo dos senhores como diretor desde 2001. Porque eu acho assim que é importante, essa entidade é importante. Ela defende os interesses dos bares, dos restaurantes e também negocia a convenção coletiva de trabalho, que é quando o sindicato patronal, somos nós, senta e negocia com o sindicato dos trabalhadores as condições que vão ter para o próximo ano. Então, são situações muito importantes. Por isso que eu tenho participado aí nos últimos 20 e tantos anos. Situações importantes, principalmente as que foram tomadas na época da pandemia, né, Júnior? Durante a pandemia, vocês fizeram muitas negociações, porque assim, foi um sufoco para o comércio, né? Foi. Imagina assim, nós somos muito demandados. Tivemos que negociar com o sindicato, nós negociamos com 3 sindicatos de trabalhadores, Campos do Jordão, São José dos Campos e Taubaté. Todo mundo querendo situações para não demitir, e também para a empresa não quebrar. Então a gente teve que sentar com os sindicatos e negociar uma situação totalmente inesperada, né? E a gente conseguiu com Campos do Jordão, conseguiu um pouco com São José e Taubaté não. E também empresas querendo que a gente fizesse manifestações para ir alugar caminhão, para ir em frente à prefeitura, fazer, falei... Coisas que também não adiantavam, né? Para abrir, falei, mas não tem como, é o governo do estado que está fechando. Então a gente falou, isso aí, assim não, a gente manifesta o nosso descontentamento de uma outra maneira. E realmente fizemos coisas interessantes. Os restaurantes aqui no estado de São Paulo, alguns conseguiram fazer delivery, né? Teve um esquema diferenciado para poder manter, mas ficar com a casa fechada, com o restaurante fechado, dói, né? Não, fica inviável, né? Porque 90% das empresas trabalham em imóvel alugado. Então, você imagina, você sem faturamento, ter que pagar aluguel, pagar funcionário, enfim, pagar água que consumiu, luz que consumiu, e sem faturar, fica difícil. Júnior, o setor já se recuperou ou não? Está se recuperando a passos de formiguinha? Vem assim, desde que a gente voltou a abrir sem limite de horário, que foi no segundo semestre de 2021 em diante, o faturamento aumentou bastante, vem melhorando sim, mas temos coisas que não tão positivas. Os custos aumentaram muito e também na pandemia a maioria das empresas, não todas, mas a grande maioria das empresas, elas tiveram que tomar empréstimo em banco. E aí, a partir de 2021, teve que começar a pagar. E aí, assim, o custo aumentou, mais empréstimo, a conta continua difícil de fechar, mas realmente melhorou muito em relação a 2021, a 2020, então nem se diga. Agora, uma questão curiosa, os clientes, eles mudaram depois da pandemia? Porque dizem que a pandemia veio para fazer as pessoas evoluírem. O que você sentiu aí, assim, em todos os setores, como senhores, né? Como sindicato? O cliente melhorou, piorou? O famoso novo normal, né? Que se falava, pelo menos em 2020. Olha, eu acho que os clientes mudaram, né? As pessoas estão muito mais detalhistas, prestando atenção nas coisas que não prestavam antes, enfim, mas mudaram. Para a gente, como a gente tem que atender, você vai se adaptando também, né? Nos detalhes, oferecer os detalhes para as pessoas, elas ficaram muito mais críticas. E às vezes a gente tem até que tomar um cuidado, né? Porque a pessoa, ela ficou tanto tempo em casa que quando ela saiu, tem aquela euforia, né? O negócio para sair de casa e também a pessoa tá carregando, né? Ela tem uma certa depressão, alguma coisa que ela coloca para fora, uma grosseria, né? Vocês sentiram isso no geral ou não?
Não, isso eu acho que não. Eu acho que não, assim, eu não ouvi nenhum relato, ninguém falando que aumentou muito isso. O que eu ouvi mesmo é no detalhe ali, na parte crítica. Mas sabe que atender público é uma coisa delicada, uma coisa complicada. Você tem que ter jogo de cintura, tem que saber atender, saber conversar, ouvir crítica e saber como se comportar, né? Para você não ser o grosso, você não ser o agressor, entre aspas, né? E a gente teve que aprender também, evidente. Eu acho que a gente aprendeu. A gente falava no último bloco com relação a que antigamente os artistas vinham mais aqui. Antigamente a concorrência era menor, a concorrência aumentou muito, né? Como que você vê a concorrência, Júnior? Eu acho interessante, eu vejo de uma maneira positiva, concorrência leal, né? Desleal não, é óbvio. Mas é interessante porque se tivesse só um restaurante na cidade, as pessoas vão uma, duas, três, quatro, para a quinta vez, não aguenta mais, já começa a procurar, vai para outro lugar. Então, tendo mais restaurantes, mais bares, mais casas que atendam bem, com produto bom, preço justo, as pessoas saem mais de casa, vêm de outras cidades para cá, e vindo de outras cidades para cá, pode ir no restaurante A, no restaurante B, no bar C. Então, assim, as pessoas circulam e esse é o nosso trabalho, esse é o nosso negócio, atender pessoas nos seus momentos de lazer, né? Existe essa coisa, quando o pessoal está se distraindo, a gente está trabalhando, mas é o tipo de negócio. E a gente, sim, tem prazer em fazer isso também. Você administra um negócio que é de família, mas você também administra um sindicato que cuida de vários restaurantes, bares, similares. Muita gente fala assim, eu não consigo, meu negócio não vai para frente. Tem lugares que abrem e falam assim, nossa, mas não durou um mês, não durou 3 meses. Tem um segredo para administrar e para o negócio ir para frente? Olha, tem um segredo que nem é segredo, é o planejamento, plano de negócios. Uma pessoa quando vai abrir um bar, um restaurante, enfim, uma empresa qualquer, ele tem que fazer um plano de negócios. Bom, mas eu não sei fazer. Procure o Sebrae. O Sebrae tem profissionais super capacitados para te ensinar a montar um negócio. Porque senão você vai montar um negócio no lugar errado ou da maneira errada para atender o público que você quer, não está ali. Enfim, tem uma série de detalhes para você abrir um negócio já direcionado. Porque existem estatísticas do IBGE que 60% das empresas que abrem fecham em 5 anos. Então, por quê? Por falta de planejamento, provavelmente, né? Ou por falta de capital de giro, enfim, tem uma série de coisas. Se você quiser abrir, procure um atendente profissional, o Sebrae te dá todo esse respaldo. Não adianta ter só a melhor receita, né? Não adianta ser um excelente cozinheiro e achar que vai ser um excelente dono de restaurante. Não é assim, não funciona. Tem que unir as duas coisas. Júnior, muito obrigada, viu? Por nos receber aqui no seu restaurante, na sua casa, por ter batido esse papo com a gente. Eu que agradeço, estou à disposição. E eu agradeço a você também por sua companhia e te espero no próximo Entrevistas. Até lá, nos acompanhe em nossas redes sociais e também no nosso canal do YouTube. Tchau, tchau!